Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, que seguem subindo forte na Bolsa de Valores, voltando para a região dos R$ 23. Então, quem estava esperando o Banco do Brasil até os 15, acabou aí, né? Mordendo a língua, pessoal. Inclusive eu, porque esperava o Banco do Brasil cair para abaixo dos R$ 20, mas aparentemente não aconteceu. E vai uma lição para nós, né? De não ficar tentando cravar fundo. Então, sempre quando uma ação estiver barata, nós precisamos comprar. Lembrando que nada é recomendação, mas o Banco do Brasil foi um claro exemplo disso, porque não existe fundo de uma ação, existe você comprar quando uma ação está descontada. E nesse vídeo aqui eu vou passar um estudo para vocês, pessoal, que o Banco do Brasil poderia se valorizar mais de 500% com uma retomada de ciclo, fazendo as ações do banco ir para mais de R$ 60. Pode parecer irreal? Pode, mas é totalmente possível. Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final, porque eu vou mostrar esse estudo para vocês e ainda tem mais. Vou mostrar um fator aqui que o mercado não quer que você saiba e que ainda mesmo após a alta recente, o Banco do Brasil pode ser uma excelente oportunidade de compra. Mas antes de falarmos sobre o Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. Quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil, ele representa a maior posição da carteira do canal. Perceba que hoje, pessoal, quase 50% da minha carteira está aí no Banco do Brasil, né? E essa alta nas ações fez com que o patrimônio da carteira se recuperasse, vindo para quase os R$ 200 mil investidos, né? Acontece que essa alta de Banco do Brasil não é por acaso. Pablo, é especulativa? Eu acredito que não, pessoal. Por quê? Porque o banco estava muito amassado, cotado ali nos 18,35. De fato, ele tem passado por uma crise relativa ao agronegócio, tá? Precisamos reconhecer isso. O banco ele tá passando por um cenário muito complicado com a inadimplência. Perceba que o lucro já em períodos passados já aconteceu diversas vezes com o Banco do Brasil essa crise. 2013, 2015, 2020, várias vezes o lucro do Banco do Brasil desabou e ele voltou depois numa crescente, porque a rentabilidade do banco sempre teve esses altos e baixos. Mas o que mais importa é que, colocando numa lupa de longo prazo, o Banco do Brasil foi considerado uma empresa muito lucrativa na bolsa, tá? E em determinados preços corretos que os investidores foram fazendo aportes no banco, conseguiu ter uma rentabilidade bem acima da média. E essa crise, ao meu ver, é mais uma como todas as outras. A instituição vai sim conseguir superar essa crise. Perceba que mesmo com a crise atual, o Banco do Brasil prevê um lucro na faixa de 21 a 25 bilhões para este ano. Ele anuncia o balanço do terceiro trimestre amanhã, né, no dia 12 de novembro, após o fechamento do mercado. Vamos ver como será esse balanço, mas eu especulo por um lucro na faixa de 4 a 4,2 bilhões. No pior cenário possível, que o mercado já está precificando este cenário, um lucro aqui de 3,5 bilhões, né, por conta da piora da inadimplência no agronegócio. E aí, pessoal, a gente já consegue observar o caráter cíclico que é o Banco do Brasil, né? Perceba aqui, ó, desde os últimos 5 anos, o Banco do Brasil ele sofre muita volatilidade por conta do agro. E um dos grandes aqui, ó, fatores que fez o Banco do Brasil afundar no resultado foi por conta da desvalorização no preço das commodities agrícolas. E a soja, que representa mais de 30% de toda a carteira de crédito do Banco do Brasil, fez com que o resultado desabasse. A soja saiu ali de uma alta de 1.700 para essa faixa de 1.100, né? Voltando a dar uma recuperada agora, talvez até por isso que as ações estejam reagindo positivamente, não só por conta da alta isolada do Ibovespa, tá? Então, já tendo uma leve alta no preço da soja, o mercado já tem um sentimento de que a inadimplência do Banco do Brasil vai começar a ser controlada. Por quê? Soja mais elevada, commodities em alta, milho, né? Tendo aí algodão, café, faz com que os produtores possam ter margens um pouco melhores para renegociar com o banco, né? Fora que o banco ele tem enrijecido muito mais ali, consequentemente, a concessão de crédito. Então ele tem feito com que os agricultores tenham menos tempo aí para pagar, fazendo com que apertasse um pouco os cintos,
consequentemente impedisse dos produtores rurais e as empresas irem para a recuperação judicial. E tudo isso serve de lição, pessoal. Essa crise que o Banco do Brasil está passando serve de lição tanto para o banco, que acabou aí crescendo muito no agro, e também para nós investidores, de que todo mundo achava até um tempo atrás que o Banco do Brasil era uma empresa perene. E não, pessoal, ele não é uma empresa totalmente perene assim, ele é uma empresa cíclica, tá? Claro, ele é lucrativo, gerou um bom retorno para o acionista, é um banco excelente, mas ele tem a sua ciclicidade relativa ao agronegócio. Em anos que o agro vai bem, como aconteceu aqui, ó, em 2022 e 2023, onde as commodities estavam bombando aqui, pessoal, o Banco do Brasil teve resultados recordes, tá? E agora que as commodities agrícolas estão em queda, o Banco do Brasil está tendo queda nos lucros, aumento da inadimplência e fez com que o banco até reduzisse o payout. Esse ano ele pode pagar um dividendo muito mais moderado. Se eu pegar aqui, né, o lucro projetivo este ano para Banco do Brasil, hoje na bolsa ele está valendo 130 bi. Se eu pegar 130 bi e dividir por 21 bi de lucro, nós temos um PL de 6,19. Então, no cenário mais conservador possível para Banco do Brasil, com um payout de 30%, ele pode pagar um dividendo de quase 5%, tá? Fazendo aí com que o dividendo seja reduzido no curto prazo. Mas a própria gestão do Banco do Brasil, existe sim um ponto positivo, não é o fim de tudo, tá, pessoal? É só mais uma crise. Para o ano que vem, o Banco do Brasil já vê uma retomada da rentabilidade, tanto com o MP 1.314 aqui, proporcionada pelo presidente Lula, que já vai fazer com que a inadimplência do banco volte a dar uma reduzida, consequentemente melhora no cenário macroeconômico com uma redução da taxa Selic, vai fazer com que o custo de captação do Banco do Brasil tenha uma queda, tudo isso vai ajudar o resultado vir para cima. Então a gestão pode sim estar correta. Claro, não vamos ver aquele ROI gigantesco no curto prazo, de 20 a 21% como ele tinha antigamente, mas também não vamos ter esse ROI deprimido, como está, de 8 a 10% ao ano. Podemos ver uma recuperação para a faixa dos 14, 15 até 16% de ROI na perpetuidade, que inclusive essa é a média de Banco do Brasil, tá? Tecnicamente o Banco do Brasil, no longuíssimo prazo, ele deu um ROI aproximado de mais ou menos 15, que fica a média aqui do banco, ó, período de recuperação ele dá 19, oscila aqui, né? Mas colocando um compilado, a gente percebe que o Banco do Brasil tem um ROI médio na faixa de 15% ao ano no longuíssimo prazo. Então, nestes preços atuais, pode sim fazer muito sentido se você está olhando para uma recuperação. O mercado está trabalhando agora na ideia da recuperação do resultado de Banco do Brasil. E é isso que vai fazer preço nas ações no longo prazo. E o repasse de proventos, já o banco recuperando o ROI para uma faixa de 15%, isso se traduz a um lucro provável de 28 a 30 bi por ano. 30 bi por ano, no cenário mais otimista possível, o Banco do Brasil poderia voltar a ter um ROI na faixa de 16%, no cenário mais otimista, tá? Então, pegando aqui, ó, 30 bi de lucro, né? Multiplicando por um payout de 40%, quando o banco contornar a adimplência, acredito que o payout vai voltar sim a aumentar, voltando para a faixa dos 40%, como ele tinha um payout lá no ano de 2022, que o lucro ficou ali naquela faixa de 29 bilhões. Aí podemos ter, né, consequentemente um repasse de 12 bi, dividido aqui pela quantidade de ações, podemos ter um dividendo de R$2. E hoje o banco cotado em 23 nos dá um dividendo médio na faixa de 9% ao ano. Então não é um dividendo ruim, né? Até pelo preço aqui que eu paguei nas ações de Banco do Brasil, ó, R$ 24,47, se eu pegar 2,9 com uma recuperação dos lucros e dividir pelo meu preço médio, meu preço aqui em Banco do Brasil me proporcionaria 8,5% de dividend yield. Então perceba que não é um mau dividendo você receber 8,5% ao ano para uma empresa que cresce a uma taxa média de 10 a 11% ao ano no longo prazo, 1 menos payout médio multiplicado por ROI de 15,15%, crescimento de quase 11. Então 11 mais 8,5 mais um reinvestimento de provento, retorno embutido no preço da ação de 22% ao ano no médio a longo prazo. Então ainda acho que Banco do Brasil, mesmo não tendo aquele ROI de Itaú, ele ainda vai proporcionar um retorno bem acima da média para você que compra barato. Por isso que necessita pagar barato em Banco do Brasil, que ele já precifica esse risco estatal. E hoje o banco negociado em 0,72 de PVP está muito abaixo de suas médias. A média de Banco do Brasil é ser cotado a um preço sobre valor patrimonial na faixa de 1. Então somente para o banco voltar à sua precificação normal, as ações precisariam subir 38,88%, tá? Então tem muito potencial de alta nesse preço de 23. Claro que já não está tão barato como estava em 0,63, mas ainda assim é um desconto bastante significativo. E colocando aqui, ó, o preço justo do Graham, a gente percebe que a ação tem muito potencial de upside, 22,5, uma recuperação no lucro para a faixa de 30 bi nos dá um LPA de 5, vezes aqui
consequentemente, né, um VPA, valor por ação, de 33, que o valor patrimonial até o ano que vem tende a crescer. Então, o preço justo das ações, R$60, que dividido por esta cotação de 23 nos dá um potencial de alta nas ações de 164%. E utilizando o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, que mede essa taxa de crescimento com PL, 6 dividido por 11, temos um PEG Ratio de 0,54, denotando que o Banco do Brasil está pela metade do valor justo, observando pela lógica do Peter Lynch, tá? Mostrando que a ação também está muito barata. Para quem está trabalhando nessa tese do Banco do Brasil se recuperar, aparentemente aí, hoje é um momento de grande oportunidade. Percebe que o mercado ainda continua pessimista para Banco do Brasil, tá? Isso aqui é um bom sinal, porque ó, Banco do Brasil entra em nova fase, rentabilidade despenca e ROI de 20% pode não voltar tão cedo. O mercado está acreditando que com o aumento da inadimplência no agronegócio, as novas regras, né, do Banco Central da Resolução 4966, que prejudica o balanço dos bancos estatais por terem que provisionar um grande volume já no curto prazo, o mercado está acreditando de que isso aqui vai ser duradouro e o banco pode nunca mais voltar a ter um ROI de 20%. O mercado está acreditando aqui num ROI na faixa de 15%, né? 16%. Então perceba que o mercado não está tão otimista. E pessoal, várias vezes isso já aconteceu com o Banco do Brasil. Lá em 2015, ninguém acreditava que o Banco do Brasil ia ter um ROI de novo de 20%. Na verdade, eram até mais pessimistas, tá? Acreditavam em um ROI na perpetuidade na faixa de 14%. E olha o que aconteceu com o Banco do Brasil, né? Ele voltou a ter um ROI na faixa de 20% anos depois. Então, para quem acredita que o banco não pode ter um ROI alto novamente, eu acho que se engana. E tudo isso aqui depende do agro. Se o agro voltar a bombar de novo, pessoal, o banco ele tem 1,3 trilhão de carteira de crédito. Você acha mesmo que ele não pode ter um lucro na faixa de 9 bi por trimestre? Basta o banco voltar a ter um lucro igual antigamente, 37 a 38 bi, que dividido pelo próprio patrimônio líquido atual do Banco do Brasil, que fica aqui, ó, de 181 bilhões, o banco já pode voltar a ter uma espiral de ROI de 20%. Eu não acredito nisso. Claro, não no curto prazo, tá? Eu não tô falando a curto prazo, mas para você que pensa para 2028, 2029, o banco pode voltar nesse patamar de rentabilidade. E já no curto prazo, tendo uma tendência de recuperação voltando em 15% de ROI, as ações já iriam reagir positivamente, porque já estão muito baratas. Esse risco que tem acontecido no Banco do Brasil já está no preço, o mercado já precificou. E detalhe, o mercado já sabe que o balanço do Banco do Brasil vai vir pressionado para o próximo trimestre. Então, temos que trabalhar sempre nessa tese. Por isso que acho que nesses preços de 23, 22, ele ainda continua sendo uma oportunidade. Ninguém sabe se vai cair mais. Não, ninguém sabe. Mas também, pessoal, a ação pode reverter. Imagina só se a ação volta para 30 e você perde de comprar o banco a um patamar de preço baixo. Então, eu sigo pela tese de que o Banco do Brasil está barato, está trabalhando para arrumar a casa, basta o banco acertar a rentabilidade, voltar a ter uma inadimplência sob mais ou menos controle, que já vai fazer as ações subirem e, consequentemente, pagar um dividendo bem acima da média. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, lá vai um estudo poderoso aqui de Banco do Brasil, que eu não vejo nenhum canal passando aqui para vocês, tá? O estudo de pegando o Banco do Brasil numa lupa de mais de 20 anos, todo mundo que compra Banco do Brasil nestes momentos de extremo estresse, costuma fazer bons negócios. Olha o que aconteceu com o banco aqui, ó. Em 2004, o banco estava passando por um cenário muito parecido com a atual taxa Selic em alta, preço das commodities agrícolas em uma queda expressiva, tá? Olha só quanto que estava a soja aqui em 2016. O banco teve crise aqui, ó. 2004, a soja estava menor ainda. 2000, agora, que a gente está pegando 2025, a soja está bem parecida. E sempre depois que o banco teve recuperação, a soja engatou um ciclo de alta bem expressivo. Ainda mais agora, né, pessoal, que o Banco do Brasil tem uma exposição muito grande no crédito agrícola do que antigamente. Então isso aqui faz um diferencial. Então, 2004 a gente teve boom das commodities, né? Agronegócio bombando, taxa Selic se reduzindo, fluxo de capital na bolsa vindo forte, 1.500% de alta no Banco do Brasil. 2016, que foi um ciclo também de depressão do banco, o banco subiu 300% para quem comprou nas baixas, e agora o mesmo cenário parece estar se repetindo, tá? É uma assimetria muito interessante no banco. E hoje, com o PVP de 0,70 em Banco do Brasil, a gente percebe que está nas mínimas dentre 2016 e dentre 2004. Imagina se a gente engata um ciclo de alta na bolsa, tanto na bolsa como nos mercados aqui de commodities, né? Consequentemente, o banco poderia dobrar mais do que triplicar. E olha quando ele já chegou a ser precificado em um mercado de alta. Chegou a ser precificado em 4 vezes. Se o banco for precificado hoje em 4 vezes novamente, dividido por um valor patrimonial na fase 0,72, potencial de alta de 455%
nas ações do Banco do Brasil. Então eu não acho irreal o banco subir tudo isso. E desde o plano real, mesmo com a grande queda recente nas ações, o banco entregou quase 20% ao ano no longuíssimo prazo. Chegou a entregar até mais que o Itaú para quem pega janelas longas de longuíssimo prazo do plano real. Então imagina só, você ter 23% ao ano em Banco do Brasil, isso dá uma rentabilidade muito alta, pessoal. Isso só é proporcionado por conta da grande volatilidade que as ações possuem. As ações ficam tão amassadas que você pode comprar um bom banco por um patamar de preço extremamente barato. Claro, não é o melhor banco da bolsa, o melhor banco da bolsa é o Itaú, mas já tá bom você pagar num banco legal, que tem um ROI bom, um ROI de longo prazo muito interessante, que é cotado por um múltiplo extremamente descontado. Então acredito que o Banco do Brasil segue sendo uma das maiores oportunidades da bolsa hoje para quem tem essa visão de horizonte de médio a longo prazo. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos facilite nosso dia a dia, traga um potencial de retorno mais elevado sem correr tantos riscos? Eu sou iniciante de bolsa, Pablo, não tenho tanto conhecimento. E bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E contém mais de 100 ações aí que você pode analisar em tempo real, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta mesura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito o engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua visão no médio e longo prazo. Em particular, tem as ações do banco, ele representa quase 50% de toda a carteira total. Por já ser uma grande posição, não sigo comprando, mas tenho comprado Itaú, tenho comprado BB Seguridade, tenho comprado Petrobras, Vale, BR Partners, tá? E quando o Banco do Brasil chegar aqui a uns 40% novamente, eu posso voltar a aportar no banco com mais intensidade, fazendo com que ele retome ali uns 47 a 46%. Eu quero ter uma concentração maior no banco, pessoal, justamente por conta desses cenários oportunos que ele nos dá, né? De ações em queda e uma tendência lucrativa quando a gente olha para médio e longo prazo. Fora que a maior estatal da bolsa, risco de quebra, é nulo tecnicamente, né? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!